E ao meu lado aqui, tenho a imensa gratidão de ter o Carlos, o publicitário Carlos Chiesa, um amigo também, e a doutora Patrícia, muito obrigado. Eles são da Associação Chácara São João, né? E que vieram falar sobre o problema que eles estão enfrentando aqui com a liberação, a abertura das cancelas, né? Mas isso vão ficar sabendo. Carlos, obrigado por ter vindo. É sempre um prazer, Rodrigão. Patrícia, obrigado. Agradecemos também o espaço. E, Carlos, mas antes de a gente começar nessa ponta aí, queria saber a história da Chácara São João. Carlos, como começou essa movimentação de ter a associação lá do condomínio? Como que foi? Bom, eu moro na Chácara São João há mais de 40 anos, então não fui dos primeiros a chegar. Tem gente que está lá há mais tempo do que eu. Mas era um lugar apenas agradável para você ir, não era organizado. Ninguém pensou em fechar, em bolsão. Na época eram outros tempos, não havia essa insegurança que a gente vive hoje. Isso é matéria de capa na mídia, como você sabe bem, a questão da segurança pública, né? É ponto nevrálgico nas campanhas eleitorais. Na época não existia essa preocupação, estava todo mundo tranquilo. E resolveu se formar uma associação e ela começou como uma sociedade amigos de bairro. O estatuto era nesse formato, né? E aí eu acabei sendo o segundo presidente da Chácara São João e tudo que nós fomos fazendo de infraestrutura foi tudo na base da vaquinha. Precisamos fazer tal coisa, todo mundo topa, dá quanto você pode, e foi isso que a gente fez. Não tinha mensalidade, nada? Nada. Ninguém era obrigado a nada, a pagar nada e pronto. A gente fazia as coisas conforme era discutido entre os vizinhos, eram bem menos vizinhos, né, bem menos gente, tinha muito terreno vago ainda, né? Lembra mais ou menos quantos que começaram, assim? Isso foi início da década de 80. E de residência, assim, de terreno, assim, eram poucas casas também, né? Eram relativamente poucas casas. A maioria era de casa, tinha menos terreno. Então a gente foi tocando isso, né? A gente rateava uma segurança que era bem mais modesta do que atualmente, não tinha portaria, não tinha nada disso. E a gente foi tocando. Hoje o cenário mudou bastante, principalmente depois que houve a ocupação do MTST. Eu lembro. O Jornal Granja News cobriu lá. Exatamente. Não foi bagunça lá não, hein? Muito organizados, hein? Muito organizado. Então, quando ocorreu isso, começou a afetar a gente, começou a afetar outros, toda a área, né? Lá na esquina da Mariluz, com a São Camilo. Então nós começamos a nos articular mais, né, e a gente vem vindo isso até hoje, né, a segurança continua sendo um problema que é permanente, né, está no dia a dia da vida da gente. Você não pode sair de casa sem dar uma olhada para um lado para o outro, né, já teve vizinho que foi sequestrado ao sair de casa e assim por diante. Então, mas só para situar, viu, espectadores, a Chácara São João fica ali, a entrada fica ali do lado do supermercado Bem Bom na São Camilo, né? Isso. É ali que é o condomínio, colado, né? no Palos Verdes. Né? Isso. Tá. E a gente fez uma matéria também na época do MST, mas eles são organizados, viu, Carlos? Você sabe, quando a gente foi, o Granja News subiu lá no acampamento e falou: a imprensa, espera que tem um setor de imprensa. E aí subiram, aí tinha o setor da refeição. Era profissional. Profissional. Mas pegou todos de surpresa. Foi do dia pra noite lá, né? Do dia pra noite. E eles usavam ali a entrada lá, né? Pela Rua da Hípica também, né? Exatamente. E vocês tinham um portão lateral ali que estava aberto na época. E eles derrubaram. Eles derrubaram, não foi? E aí usava ali. Eles queriam passar como eles bem entendessem e pronto. E o portão estava lá já há bastante tempo. Isso aí foi um transtorno total, eu lembro na época, né? Foi. Subiam com foices. Teve 2 vizinhos que foram ameaçados por elementos que estavam lá.
E foram embora para São Paulo, de medo. E, Patrícia, como que foi essa época lá? Não, era um terror, porque eles passavam, eles subiam, né, assustando todo mundo, atemorizando todo mundo, é isso, munidos de foices. E era isso, eles queriam, na verdade, ter uma livre circulação dentro do Bolsão. Nossa. Né? Então, assustador, né? Do dia para a noite. Eram muitas famílias, não me recordo mais o número, mas eram muitas famílias, né? O acampamento surgiu, era uma coisa muito organizada, como você colocou. E grandiosa também, né? Sim. Grandiosa. Eu posso dar um testemunho. A pessoa já faleceu, mas era um jardineiro que trabalhava para mim, ocasionalmente. Ele foi convocado para se instalar lá, para fazer uma barraca. Ele instalou a barraca e 2 dias depois ele saiu e falou assim: aquilo lá é enrolação, eles não vão dar nada do que eles estão prometendo para a gente. Foi o que ele me falou. Eu acredito que a alta cúpula lá, talvez, né, deve ter negociado alguma coisa, não sei. Mas depois que eles saíram, como que foi a vida lá no Chácara São João? Porque aí fechou o portão lá, né? Aí voltou a instalar outro portão e um maior, como né? estava antes. E aí a gente até fez uma matéria agora recente, esse ano aí, lá no Chácara São João, que foi que estava tendo o avanço, né, da comunidade, também estavam jogando entulho, que tem um lago ali, né? Exato. Tem um riozinho, né? Um córrego lá. E a gente subiu o drone, nós fizemos essa denúncia. Como que foi nessa época aí, Carlos e Patrícia? Após essas denúncias, o que aconteceu? Pode falar. Num momento X, eles... sempre houve uma convivência pacífica entre nós, né? Aquilo lá a gente chamava de favela da Fabriquinha, quando ela se tornou uma favela. Ela, na verdade, começou... Era uma empresa que quebrou, e quebrou inclusive fisicamente. Eles levaram embora os telhados da instalação onde era a fábrica, né? Uma fábrica pequena. E aí algumas famílias se encostaram lá, puxaram um toldo, grudaram na parede que sobrou e moravam embaixo disso. A gente conhecia, eu mesmo ajudei alguns deles, chamei para fazer serviço. Tinha um senhorzinho lá, seu Cícero, que era muito gente boa. Então a gente convivia bem, na medida do possível a gente podia ajudar. Depois ela foi crescendo e a gente não acompanhava mais tão de perto, já não conhecia mais as pessoas. E no momento X eles resolveram transpassar os limites que eles tinham observado naquele momento e invadir terrenos que, creio eu, supostamente eram da Chácara São João. E aí depende dos donos de terreno se manifestarem contra a invasão, né? Eu não sei em que pé ficou, eu não acompanhei isso de perto, mas na época eles deixavam entulho, queimavam carro. Isso a gente sabe, a gente viu. Porque eles estavam, pelas imagens lá do drone também, eles estavam invadindo ali as terras ali embaixo ali do celeiro, né, da granja ali, né? Aquela parte ali. A ocupação do MTST foi lá. Isso. Mas agora, mais recente, eles também estavam construindo as casas ali naquela região, né? Também. Aí já não como MST, mas como um bairro mesmo, como né? Um bairro mesmo. Com grileiros. Colocando mais gente. O que a gente sabe é que tem grileiro e tem orientações. Porque ali tá, pelo que a gente subiu, estão formando as ruas, tem postes, né? Então tem algo ali a mais que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Eu particularmente não sei. E tem um problema ali do rio lá que estavam jogando ele entulho, né? Era um outro problema lá que vocês estavam passando, que a gente fez essa matéria, né? Eu vi gente jogar saco de lixo, aquele saco azul cheio, jogar no córrego. E que infelizmente estava longe, porque senão eu iria perguntar para a pessoa: você acha que vai acontecer o quê? Né? Onde vai parar esse lixo? Né? Você não se livrou do problema, você criou outro. Né? Mas não, amistosamente, eu ia falar sobre isso, que a gente procura dar instrução, né? E esclarecer aquilo que a gente sabe. Mas, infelizmente, eu estava longe, não pude fazer esse tipo de intervenção. E hoje, como está lá o Chácara São João? Né? Eu sei que os problemas não acabaram, né? Como que tá? Não acabaram.
essa ocupação, né, que ainda continua ocorrendo e está lá, é uma casinha atrás da outra que vai surgindo por trás da Rua Ouro Preto, que é um dos limites, né, do Chácara São João. Essas ocupações, me parece que foi isso que movimentou a própria prefeitura para criar uma rota, né, direto passando pela Rua Ouro Preto, cortando o Bolsão e indo até a Rua João Fasoli. Então a gente percebe, né, hoje já tem lá na Rua Vicineia, que é após o Jardim Colonial, tem sarjetas, já tem toda a pavimentação iniciada, só que a gente percebe que ali não tem a extensão necessária para virar uma rua, para ter, né, dupla via. Então a gente imagina que é uma obra que não vai atender plenamente ou que vai ficar algo insuficiente para a circulação local. Além disso, o portão, né, que tinha sido colocado, porque a indicação que nós temos, acho que ali eram terrenos, esse portão foi derrubado por ordem da prefeitura, para que de fato seja uma via pública, uma circulação por dentro do Bolsão. Vocês têm papelada, né? Falando que pode fechar. Temos. O Bolsão foi constituído por um decreto, né, do município, é um decreto de 2021, decreto número 5.128, então que foi preparada, né, toda a documentação com mapas, com matrículas dos moradores. Toda essa documentação foi submetida à prefeitura, que aprovou então que nós fechássemos os limites do Bolsão e com alguns requisitos. Os requisitos eram o quê? Que a gente fizesse o controle de acesso por cancelas ou portões, desde que a gente só fizesse o controle de quem estava entrando ou não. A gente não poderia impedir o fluxo de pessoas. E isso, de fato... Da forma da fazendinha, né? Sim, exato. Como outros bolsões, como é o próprio Colonial, hoje em dia, né? O próprio Palos Verdes, que são bolsões. Você não impede a entrada das pessoas, mas desde que você controle quem que está adentrando. Então, a previsão do Chácara São João hoje, o que é? Justamente aonde nós temos os limites dos bolsões, são 4 entradas atualmente, que é um pela Rua Vicineia, um pela Rua Porto Rico e um pela Rua Ouro Preto, e a Mariluz, que a portaria já está lá há muito tempo, né? Temos inclusive a guarita com monitoramento por câmeras, etc. Essa é da São Camilo, né? Da São Camilo, lá na entrada, que é do lado do Bem Bom. Exato. Então, essa é a mais antiga. Essa eu não sei dizer desde quando está lá. Tem muitos anos, né? A década de 90, seguramente. Como que foi surgindo as outras? Foi de acordo com causa da criação do bairro ou já tinham essas anteriores? Geração espontânea. Foi espontânea. Tem um problema, vai lá e resolve. Tá. Então teve esse problema no Ouro Preto, se colocou, aqui a informação na época, eu não participei diretamente disso, mas a informação na época da Ouro Preto para lá, para fora do Bolsão, não é rua. Então não tem nem matrícula de terreno. A informação que chegou para mim na época era essa. Eu não era nada, não deixei de ser presidente há muito tempo. Então, ocasionalmente eu ajudo quando surge um problema. Então, é assim que a gente vai. Surge o problema, vai atrás da solução. E agora eu fiquei sabendo que teve vocês estão, lógico, preocupados com todo esse movimento, que aumentou considerável, né, o movimento lá. Sim, a João Fasoli, só para os espectadores saberem, é a continuação da José Félix pro lado de Carapicuíba. Exatamente. Né? Só para vocês. Então tá ligando desde ali da estrada da Fazendinha, vamos dizer assim, né? E ligando até seria entre aspas, uma paralela da São Camilo por baixo. Uma paralela da São Camilo por baixo e uma paralela da estrada da Fazendinha em cima. A estrada da Fazendinha você vai dar na marginal do Ribeirão, lá embaixo, né? Em frente à aldeia de Carapicuíba. Sim. Então já tem esse espaço e ele não costuma ficar. Por acaso, de vez em quando eu passo por lá, nenhuma das vezes que eu passei teve congestionamento. Cheguei lá na aldeia sem nenhum problema. Então, mas a prefeitura resolveu abrir essa terceira via. E aí, com essa abertura, aumentou o fluxo de carros lá, né? E aumentou a preocupações. Né? Na verdade, aumentou o fluxo já com o assaltamento da Porto Rico, né? Que então
aumentou muito o volume de motos, principalmente, horário de rush ali, e as motos passam, né, sem reduzir velocidade. Então, o que aconteceu? Nós fomos, a partir do decreto, a gente, então, uma vez que estava instrumentalizado o bolsão, vamos então fechar o perímetro. Então, nós colocamos cancela na própria Porto Rico, como já tínhamos lá na Mariluz. Só que essa cancela, ela quebra muito facilmente. Tivemos incidentes, né, com boletim de ocorrência de pessoas que levavam a cancela no peito, não respeitavam a solicitação para abertura de vidro, para se identificarem. E aí, mais recentemente, nós tivemos a união de todos os moradores e conseguimos constituir uma vaquinha virtual para a substituição dessas cancelas por portões, né, com o objetivo de quê? Manter o mesmo controle. Ninguém vai impedir acesso de nenhum morador ou a passagem de nenhum pedestre ou mesmo veículo. A única coisa que nós faremos é, assim como está previsto no decreto, manter o controle de acesso, para que a gente saiba quem passou, quem é alguém que só está de passagem no bolsão ou quem é um morador. Para isso a gente também tem uso de tags, né, para liberar os associados, para entrarem, para facilitar. Só que com o primeiro portão que a gente conseguiu, finalmente arrecadamos a vaquinha, o primeiro portão que a gente, aí já chegando no ponto, né? O primeiro portão que a gente foi colocar há 15 dias, a gente, para nossa surpresa, recebeu um ofício do secretário de Desenvolvimento, né, o Marcos Assunção, dizendo que os portões não é possível, né, que então a gente interrompesse a instalação desses portões. Determinava a troca dos portões por cancelas de novo. Né? Voltar a ser cancela. E aí, primeiro, a gente tem dois fatores. O fato de ter substituído por cancela, não só porque eram mais frágeis e quebravam realmente com muita frequência, também o portão daria uma ideia de um fechamento mais robusto, talvez, e impedisse segurança, né? mais segurança. Por quê? Porque a gente teve, no ano de 2024, 2 assaltos de mão armada, com reféns. Isso que eu ia perguntar, a questão de segurança influenciou nessa abertura. Com certeza, isso foi o que mais motivou a adesão dos demais moradores, né, Chiesa? O Chiesa teve à frente dessa arrecadação, porque a associação por si, somos poucos, né, os associados, são cerca de 40, 45 pagantes, e aí esse esforço de todos os demais moradores, que a gente também tem outros bolsões que estão constituídos dentro ali do Chácara São João, motivou essa arrecadação da vaquinha virtual.